Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos gratos a Deus por mais um momento, podermos nos reunir diante da sua presença, apesar de estarmos em lugares diferentes uns dos outros, por conta das circunstâncias que estamos vivendo, mas unidos em um só propósito. Quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos, ao tempo que rogamos também a Deus que continue nos abençoando e que o culto que ora propomos prestar ao Senhor chegue diante da sua graça como aroma suave. Quero convidar você a aquietar o seu coração para juntos podermos realmente estarmos adorando ao Senhor, ao único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero convidar você a curvar a sua fronte quando nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento, por podermos nos reunir diante da sua presença para celebrar o seu nome. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, a maneira como o Senhor tem abençoado as nossas vidas até aqui. Pedimos a tua bênção, ó Deus, de forma especial, nesse momento, quando nos reunimos diante do Senhor para celebrar o teu nome. Que a nossa mente, o nosso coração esteja voltados tão somente para adorar ao Senhor. Que o Senhor seja o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que o teu nome de fato seja exaltado por meio das nossas vidas. Nós te agradecemos por esse privilégio de podermos nos reunir diante do Senhor. Queremos que todo o nosso ser esteja voltado para a tua adoração. Obrigado, ó Deus, por essa semana que passou, a forma como o Senhor conduziu as nossas vidas até aqui. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar você para, junto comigo, estarmos celebrando ao Senhor. O Salmo de número 118, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos render graças ao Senhor por meio do louvor cantado, hino de número 375, segurança.
Amém. Que Deus continue sendo sempre exaltado por meio do nosso viver, que de fato nós possamos celebrar ao Senhor, estarmos sempre dispostos a adorar, a cultuar ao seu nome, apesar das circunstâncias. Nós queremos, de fato, despertar a igreja nesse compromisso da celebração ao Senhor, da adoração ao Senhor, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos refletir que as circunstâncias, que as dificuldades, elas não podem impedir de adorar, de celebrar ao Senhor. Então a gente precisa refletir sobre isso. E eu queria que nós continuássemos nesse espírito de adoração ao nosso Deus. Agora, Marcos Vitor e João Marcos vão estar nos conduzindo nesse momento de celebração ao Senhor através dos cânticos espirituais. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Bom dia, queridos. Vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus eterno. É nosso prazer estar aqui para adorar o seu nome. Vamos celebrar. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença,
Aleluia. Sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar ao que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Que sejamos achados como verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta soltarmos a voz e cantar, ainda que cantemos de forma muito bonita, se o nosso coração realmente não estiver comprometido com Deus. O que importa para Ele são aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja de fato
verdadeira. Gostaria de, nesse momento, levar você a uma reflexão. Você conseguisse se transportar, não vale pensar agora nesses últimos 4 meses, mas se você conseguisse se transportar lá para o mês de fevereiro, e você recebeu um convite para com um amigo seu ir comer uma pizza, e você já estava com alguns dias que não o encontrava, e ele, ou esse amigo ou essa amiga te convida para comer uma pizza, e é exatamente no mesmo horário e no mesmo dia do culto no templo. Qual das duas opções você escolheria? Vir para o culto ou aceitar o convite do amigo? Lembrando que esse amigo já tinha algum tempo que você não os via. Qual a sua escolha? Se você tem, num determinado dia, 15 minutos apenas, antes de ir para o seu trabalho, você acordou, só tem 15 minutos, qual a sua escolha? O de jejum ou a devocional? Onde você gasta mais tempo da sua vida? Nas redes sociais ou momentos devocional com Deus? Essas perguntas, elas podem ser diferentes, mas Deus realmente ocupa o primeiro lugar da sua vida? Refletimos sobre isso na quinta-feira e pontuamos a importância de colocar Deus como prioridade na nossa vida. Eu queria que você fizesse essa reflexão nesse momento. Gostaria de convidar você, enquanto você reflete sobre essas perguntas, a abrir a sua Bíblia no texto devocional de hoje, Salmo de número 118. Nós estamos chegando no maior Salmo, no maior capítulo, se a gente pode chamar assim, o Salmo 119. Olhando para a estrutura da Bíblia, nós temos até aqui o Salmo 118, um número, mesma quantidade que nós temos de capítulo daqui para frente na Bíblia. É como se esse salmo aqui, o Salmo 118, seja o capítulo central da Bíblia. É algo bem interessante. Estava refletindo sobre isso ontem e olhando esses detalhes. O Salmo 118, ele estaria como, na quantidade de capítulos que tem até aqui o Salmo 118, é a mesma quantidade que temos de capítulo do Salmo 118 para frente, em toda a Bíblia. Então ele seria como que o capítulo central. E o versículo que estaria como versículo central do Salmo 118, é bem interessante, porque se você observa, o Salmo 118 ele está entre o maior capítulo e o menor. Nós vimos ontem, Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, tem apenas 2 versículos. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e o Salmo 118 então fica entre esses dois, o menor e o maior. E ele seria como o capítulo central de toda a Bíblia. Só algumas curiosidades aí para os irmãos. Tem algumas outras coisas que eu acho bem interessante desse salmo, mas fica para um outro momento a gente conversar sobre isso. Quero ler com vocês o Salmo de número 118. É um texto um pouco mais extenso, se comparado com o Salmo 117, que era apenas 2 versículos. Salmo 118 são 29 versículos, mas se comparado com o Salmo 119, é bem pequeno, porque o Salmo 119 é bastante extenso. Na verdade, são 176 versículos. Vamos então, Salmo de número 118. Quero ler. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí. Vamos acompanhar a leitura desse salmo. O salmista começa dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre.
Em meio à tribulação, invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, ou me deu alegria. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruirei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruirei. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Não temas, na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me a porta da justiça, entrarei por ela e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Rendeste-ei graças porque me acudiu. Fostes a minha salvação, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que venha o nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, rendeste-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. De fato, eu tenho uma grande admiração pelos salmos de Davi. Este é um dos salmos de Davi, e a postura de Davi diante de Deus, em extrema fé, confiança e certeza de que era amado por Deus e que não vivia crise de identidade, é algo que me causa grande admiração. O fato de ele expressar ou demonstrar uma extrema fé no Senhor, uma certeza de que é amado por Deus apesar dele, é algo que me encanta nos salmos, sobretudo os salmos de Davi. Apesar de tudo, parecer contrário a ele por causa de tantas perseguições, estando ele inocente em todas elas, ele se mantém tranquilo, confiante no Senhor, apesar das circunstâncias adversas, ele continua confiando em Deus. Seu jeito especial de orar é para nós um exemplo, um modelo de oração e confiança em Deus, modelo que devemos copiar, porque ele demonstra uma total confiança no Senhor, a forma em que ele derrama o seu coração diante do Senhor, a sinceridade nas suas palavras. E eu espero um dia, de fato, poder aprender a orar tanto quanto Davi, um homem dedicado à oração, um homem confiante, de uma confiança total, uma total dependência no Senhor, algo que é encantador. Não era perfeito, era um homem imperfeito como nós o somos, porém um homem totalmente dependente de Deus. Neste salmo em que nós tomamos para nossa meditação, que é o nosso salmo da devocional de hoje, Davi expressa
a sua gratidão a Deus quando finalmente ele se torna rei sobre a nação de Israel. Esse é um dos salmos que possivelmente foi composto dentro daquele contexto ali, em que ele assumia o trono de Israel depois de uma jornada longa, perigosa. Foram inúmeros os perigos e as dificuldades que ele enfrentou. Noites sem dormir, vida por um fio, a fim de demonstrar sua confiança no Senhor. Neste salmo, Davi procura resumir tudo aquilo que o Senhor fez por ele, o que ele experimentou durante essa jornada até assumir o trono. Esse texto ele cabe muito bem dentro desse contexto ali quando Davi assumiu o trono de Israel. Ele de fato representa muito bem esse momento, e aí Davi faz como que uma busca em todo esse tempo, toda a trajetória até chegar ali, desde que ele é escolhido por Deus. E aí faz a gente lembrar aquele episódio quando Samuel desce à casa de Jessé. Deus disse que já havia tirado o trono de Saul e daria a um homem que ele havia escolhido, um homem segundo o seu coração. E aí Deus então escolhe na casa de Jessé, a casa de Jessé, e da casa de Jessé vai ser escolhido um que vai reinar sobre Israel. E aí aquela escolha de Davi. Davi era um menino, um simples pastor de ovelha, mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração, e Deus escolheu Davi. E Deus já conseguia visualizar Davi um homem totalmente confiante e dependente do Senhor. Então, esse salmo ele retrata esse período até chegar a assumir o trono. Ele testemunha de que no meio da sua angústia, dores, não foi consumido pelas angústias, pelas dores, pelos problemas. Ele não se deixou ser consumido por isso. Ele de fato, sobretudo no versículo 7, ele diz aí: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Essa é a certeza que Davi carregou com ele por toda a vida. Não que a vida seria fácil. Deus escolheu Davi para substituir, para assumir o trono. Ele disse que o trono de Davi, ele vai fazer essa promessa a Davi, que o trono de Davi vai ser um trono eterno. Vai perdurar, então não vai faltar sucessor no seu trono. E Davi confiou nessa promessa, mas não foi fácil, até ele chegar ali, até a confirmação. E nós sabemos que isso era, quando Deus faz essa promessa a Davi, é uma promessa profética, que aponta para Jesus, que descende de Davi também. E Davi, nesse salmo, de forma muito especial, ele reconhece que não foram os seus créditos, não foram os seus méritos, não foram as suas prerrogativas que o fez rei de Israel, mas foi a soberana vontade de Deus. Foi Deus mesmo quem levou ele ao trono, e não suas próprias capacidades ou sua própria política, nem pelo favor de homens, nem por qualquer outro meio humano. Mesmo sabendo da promessa de Deus, ele soube esperar o tempo de Deus. Nunca usurpou ou quis usurpar o trono de Saul, mesmo ele sabendo que Deus havia dado. Quando nós olhamos essa história, o contexto ali em que ele descreve aqui de forma bem interessante nesse salmo. E aí, se a gente volta para a história de Davi, quando ele passou a servir na casa de Saul, no palácio, ele mesmo sabendo que o trono seria dele, aquele trono, e ele teve várias chances de assumir o trono ou tomar posse do trono, mas ele tinha convicção, como ele descreve aqui nesse salmo, de que a confiança era no Senhor. Ele confiava no Senhor, e foi Deus mesmo que o levou a ser rei
de Israel a subir no trono, e não a sua própria capacidade, ou a sua própria política, ou favores humanos. Mesmo ele sabendo da promessa, ele soube esperar. Ele não usurpou o trono de Saul. Ele tinha certeza de que seria estabelecido pelo próprio Deus. Lembremos-nos de que era o projeto do Espírito Santo sobre a figura deste rei temporal, para descrever o reino eterno e espiritual do Filho de Deus, assim como Davi representou a sua pessoa. Ele não usurpa o trono, assim como Deus tem projeto de ser rei, senhor das nossas vidas, mas Ele espera que cada um de nós, que ao nosso tempo, a gente de fato permita que Ele controle e conduza a nossa vida. Então Davi, ele descreve nesse salmo as suas experiências antes de assumir o trono, ou antes de assumir o trono de Israel. As afirmações do salmista sobre Deus são apoiadas por suas experiências. Quando nós olhamos os versículos 1, 2, 3 e 4, ele faz uma introdução de render graças ao Senhor, por causa da sua misericórdia, que dura para sempre. Então há uma repetição disso, render graças ao Senhor porque Ele é bom. Então ele primeiro fala para ele mesmo, depois ele volta-se para Israel, depois foca a casa de Arão, depois ele volta-se para todo o povo, todos aqueles que creem em Deus, e disse: vocês precisam render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, digam isso, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então a consciência de que é a graça de Deus, de que a misericórdia de Deus não são os nossos méritos, não é a capacidade do homem. E aí a partir do versículo 5 até o versículo 18, ele vai descrever ali as suas experiências. Ele faz afirmações a respeito de Deus com base nas suas experiências. Então ele trata ali desse período antes dele assumir o trono, como foram essas experiências e como ele realmente demonstrou depender de Deus. E aí ele começa dizendo: em meio a tribulações invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu alegria, ou me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E aí foram experiências vivenciadas por ele. Às vezes, nós pegamos um texto desse, diante das situações difíceis que estamos vivendo, e a gente fica repetindo como que isso pudesse dar alguma garantia para nós. Lembro de quando garoto ainda, e algumas pessoas falando sobre a questão do medo e como controlar o medo, dizia o seguinte: você precisa ficar dizendo para você mesmo: eu não estou com medo, e o medo vai passar. Só que não era verdade, o medo continuava existindo ali dentro. Eu precisava ter essa segurança em mim mesmo. O que eu percebo aqui é que quando Davi diz: eu não temerei, que pode me fazer o homem? Porque antes ele confiava no Senhor. E aí faz a gente lembrar bem antes das suas experiências, antes mesmo dele ser escolhido como rei de Israel, quando ele cuidava do seu rebanho e ele sabia que era Deus quem o guardava. Não era a sua força, até porque era um rapaz franzino. Não tinha tática de guerra. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele não foi confiado na sua capacidade. Ele foi confiado na força e no poder do Senhor. Então era um homem que já era um homem totalmente dependente de Deus desde a sua infância, desde muito jovem. E aí Davi vai descrevendo aqui as suas situações, as circunstâncias em que ele teve que enfrentar, as suas experiências, e ele diz assim: Deus me atendeu às minhas súplicas. Quando passei por tribulação, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Cercado por nações inimigas, o Senhor ouviu meu clamor. Versículo 10, 11 e 12, ele diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Faz lembrar as experiências de Davi.
Há alguns teólogos que vão dizer que esse salmo foi composto bem posterior, talvez já chegando no final da vida de Davi, quando ele compõe esse cântico. Eu teria minhas dificuldades de compreender dessa forma, porém pode ser que sim. Aqui no versículo 10, e a base de alguns teólogos para defender que esse salmo não foi ali tão logo ele assumiu o trono, mas já bem depois, quando ele já está perto do fim da sua vida, porque ele vai lembrar as experiências das nações cercando, mas ele disse: todas elas eu destruí em nome do Senhor. Cercaram-me, cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados, em nome do Senhor eu as destruí. Então há uma repetição, eu as destruí. Ele fala desse cerco das nações, dos inimigos, as nações inimigas, e como Deus atendeu, como Deus foi a sua força, porque ele confiou em nome do Senhor. Em nome do Senhor faz a gente lembrar lá daquele primeiro episódio ali, em que Davi realmente começa a ser conhecido por Israel, quando ele vence o gigante Golias. Ele diz: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor. E aí essa é uma frase que ele vivencia. Não é uma frase de efeito apenas, mas algo que ele vivencia, uma experiência vivenciada por ele. E aqui nesse salmo, então, ele descreve isso, versículo 10, 11 e 12. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Ele entendeu que era castigado também, versículos 13, até o versículo 18, ele diz: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há júbilo de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor me eleva. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes viverei e cantarei a obra do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ele tem consciência de que, por causa dos seus erros, ele recebeu o castigo, a mão do Senhor sobre ele. Mas essa mesma mão que o castigou, que o puniu, que o disciplinou, é a mesma mão que o elevou, e ele tem consciência disso. Alguns aspectos da sua experiência podem prefigurar o sofrimento de Cristo. Nós sabemos que esse salmo também é um salmo profético, mas em alguns momentos não dá para pontuar. Alguns detalhes se ajustam melhor à vida do próprio Davi do que à vida de Jesus Cristo. É verdade, por exemplo, que Deus castigou Davi, nós sabemos disso, por conta do pecado. Nós sabemos as consequências por conta da desobediência, do pecado com Batseba. Ele não está aqui encobrindo, mas ele tem consciência da sua punição, e ele sabe das consequências disso, mas ele disse: mas Deus me elevou também. A sua destra fez proeza, a mão do Senhor fez proeza. Então, nós podemos perceber também, a partir do versículo 20, na verdade 22, até o versículo 24, uma mensagem de vitórias realizada pelo salmista a exaltar a exaltação eterna do próprio Cristo, do Messias, e a importante profecia sobre a pedra angular que é pontuada no Novo Testamento, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que o próprio Jesus Cristo fala de que aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, ela se tornaria a pedra principal. Aqueles que crescem, que confiassem nela, ela seria para a vida deles, mas aqueles que negassem, que não crescem, ela serviria para a sua própria destruição. Trata da experiência
com Cristo, da salvação por meio de Cristo Jesus. A pedra angular, ou a pedra de esquina, conforme nós podemos perceber aqui, nos versículos 22, 23 e 24, quando ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então, trata dessa experiência, e aí eu sempre, quando eu penso esse dia, é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Para mim isso pontua, aponta para o dia em que Cristo conquistou a nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, e isso acontece lá na cruz do Calvário. Então é esse dia, é essa exaltação. Eu acho interessante porque eu até acho que o marco principal do calendário da humanidade precisava ser a morte, o sacrifício de Jesus, não o nascimento. A gente tem o nascimento de Jesus como marco, o divisor da história, antes e depois de Cristo. Mas eu acho que o marco principal, na minha visão, no meu entendimento, seria a cruz. É através da cruz, é a morte de Cristo. Esse é quem realmente é o divisor da história da humanidade, é o marco, é o divisor da minha história, da minha vida. Então eu entendo como o ponto principal. E aí quando ele trata aqui dessa pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus como pedra principal, e aí ele chama para a gente se alegrar e regozijar-se nesse dia. Esse é o dia do Senhor, o dia da nossa redenção em Cristo Jesus. As citações desse trecho no Novo Testamento, inclusive nos ensinamentos de Cristo, mostram que os construtores foram os líderes dos judeus que rejeitaram a Jesus. Os homens negaram e crucificaram Jesus. Por isso eu entendo quando ele chama para regozijar-se nesse dia, não era o dia da coroação de Davi, mas o dia da conquista da nossa redenção por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Os homens negaram Jesus, os judeus negaram Jesus, o crucificaram, mas Deus estabeleceu o seu reino, um reino eterno. Sua exaltação é motivo de admiração e alegria, deve ser motivo de admiração e alegria por todos nós. Pedro mostra a importância da profecia da pedra sobre a pedra angular. Nos seus ensinos se estende a mensagem da salvação daqueles que se submetem ao rei, e mesmo tema que foi abordado em outras palavras nos versos 25 e 26 deste salmo. Depois de citar a profecia do verso 22, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo, sobretudo do versículo 7 ao 10, Pedro junta palavras de outras profecias importantes para mostrar a inclusão de pessoas de todas as nações ao povo de Deus, para que possamos compreender que a mensagem do Evangelho, a mensagem e o projeto de Deus foi incluir todos os povos, como fizemos referência a esses últimos dias, de que Deus escolhe Abraão, mas para ser bênção para todas as outras nações. Então a ideia é a inclusão dos outros povos, e aí Pedro faz menção disso, dessa pedra principal, quando dessa profecia, ele faz referência à profecia pontuada lá no Salmo 118, ele inclui outras profecias, ou junta outras profecias, que trata da inclusão de pessoas de todas as nações e povos no reino de Deus. Se você observar aí, versículo 7 até o 10, ele diz o seguinte: para vós outro, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram
opostos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aqui ele então pontua essa profecia apresentada aqui no Salmo de número 118, dando um reforço de que essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, ela se tornou a pedra principal, e por meio dela todas as nações podem ser alcançadas, e aí tornar aqueles que não eram povo, torna-se povo, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante porque, olhando para o texto do Salmo de número 118, a gente vê ali, Davi começa esse Salmo no início, conscientizando a sua própria vida de que é necessário louvar ao Senhor, de que render graça ao Senhor porque Ele é bom, reconhecendo a bondade do Senhor, mas aí ele pontua os versículos iniciais, até o versículo 18, ele trata sobre sofrimento, lutas, dificuldade, mas ele termina com palavra de vitória e esperança, de que a luta continuará e no final Deus triunfará. Não é que a luta terá fim aqui, mas ele pontua, se você observa, ele vai destacando ali, de que essa luta ela continua, mas Deus garante a vitória. Os homens rejeitaram o autor desse salmo, mas Deus o protegeu. Todas as nações recusavam e perseguiram Davi, mas Deus protegeu a sua vida e lhe deu vitória. Séculos depois, outros homens rejeitaram o próprio Filho de Deus. A pedra angular, ou a pedra que foi rejeitada, lembra o período em que Davi foi rejeitado, mas pontua para Jesus, o Cristo que foi rejeitado pelos homens, e ainda continua acontecendo até hoje, mas foi eleito como pedra principal. Faz lembrar daquele episódio ali, quando Samuel desceu à casa de Jessé e pediu para ele apresentar os seus filhos. Jessé apresenta todos os seus filhos, menos Davi. Porque na visão de Jessé, Davi não seria escolhido por Deus. Deus não vê como vê o homem. A pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra principal. Davi nem se tornara soldado. Talvez, não sei, mas talvez pela sua estatura, talvez pela sua inexperiência, ou talvez porque se dedicou a cuidar de ovelhas. Mas Deus o escolheu. Talvez porque ele não fora escolhido para fazer parte do exército de Saul. Mas Deus o escolheu. Quando nós olhamos depois que Davi passa a integrar o palácio real, e ele agora faz parte, começa a integrar o grupo de Saul, e Deus vai confirmando vitória sobre vitória, e isso provoca ainda mais o ciúme de Saul. Deus o elegeu, ainda que os homens o tenham rejeitado. Anos depois, o seu descendente, aquele enviado de Deus, que veio da descendência de Davi, também foi rejeitado pelos homens. Deus o permitiu que fosse maltratado e crucificado, mas deu a ele vitória sobre a morte. E hoje está à destra de Deus, e o seu trono, o seu reino é eterno. A sua vitória final, total, nós o aguardamos. A salvação eterna em Cristo Jesus. Nesse salmo nós poderemos extrair algumas lições que eu gostaria de considerar agora para os irmãos. Primeiro,
Se você observa ali, aí eu fiz esse destaque aí das lutas, das dificuldades, os 18 primeiros versículos desse salmo. E aí nos mostra a lição principal ali, a importância de animar a nós mesmos e as outras pessoas a confiar em Deus. Davi começa esse salmo, ainda que ele vai falar de lutas, de dificuldade, de tribulações, mas ele diz: mas o Senhor me livrou, o Senhor me socorreu, o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo, então eu não tenho por que temer. Ele animava a si mesmo, e ele animou as pessoas a confiar, e estimulava as pessoas a confiarem no Senhor. Ele começa animando a si próprio, e depois foca em animar os outros, baseado na experiência de poder e da compaixão de Deus. A sua compaixão, a sua misericórdia dura para sempre. É focado nisso, na compaixão, na misericórdia do Senhor. E isso deve nos estimular a buscar um avivamento espiritual. Não são as circunstâncias, nós não podemos ser conduzidos ou regidos pelas circunstâncias. É triste porque algumas pessoas são movidas às circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, canta, louva e exalta. Mas se as circunstâncias são desfavoráveis, chora, reclama e murmura. Aí nós precisamos reconhecer, e Davi, nesses primeiros 18 versículos, ele anima-se a si mesmo e estimula os outros a manter a sua confiança no Senhor. Que nós sejamos como Davi, que mesmo em circunstâncias adversas, animemos a nós mesmos e estimulemos aos outros a confiar, a continuar confiando no Senhor. Do versículo 19 e o versículo 20, ele traz uma outra lição importante aí, que a porta de entrada para a adoração é pela porta da justiça. Ele diz o seguinte: abre-me a porta da justiça, entrarei por ela, renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. A porta de entrada para a adoração, não apenas para o louvor cantado, mas a adoração verdadeira ao Senhor, é pela porta da justiça, provida por Deus, a qual é o próprio Jesus Cristo. Romanos, Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora está firme, e nos gloriamos na esperança e na glória de Deus. Justificado, a porta de entrada para a adoração ao Senhor é a justificação. Deus não aceitará a adoração, louvor daqueles que não experimentaram ou que não entrarem pela porta da justificação. Não somos justificados pelas nossas obras, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez por nós. É a justiça de Deus imputada a nós. Ele cumpriu a justiça pelo pecado no seu Filho, e nós só podemos adorar a Ele, nós só podemos adentrar ao trono da graça, da adoração, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a porta de entrada para a adoração é a justiça, ou a porta da justiça. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo, então nós só temos acesso à adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí o salmista diz: abri-me a porta da justiça, entrarei por ela e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Justificado, pois, com Deus, justificado por meio de Jesus Cristo, ou pela fé, tenhamos paz com Deus. Somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. É a justiça dele imputada a nós. Os versículos 20 e 2 se trata sobre a pedra principal, a pedra rejeitada pelos construtores. A lição que nós podemos extrair aqui, que a base de toda a confiança é Deus e o seu Messias. A pedra rejeitada e depois escolhida. A pedra rejeitada pelos homens, mas eleita, escolhida por Deus e por todos aqueles que se deixaram ser alcançados pela graça de Cristo Jesus.
E essa pedra é motivo de ações de graças, conforme ele pontua aí no versículo 1. Rendeste graça porque me acudiste e foste a minha salvação. Essa pedra é motivo de ações de graças. E é o plano maravilhoso de Deus, conforme o versículo 23. Isto procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Foi plano de Deus, o plano eterno de Deus. Na sua presciência, ele conseguiu perceber, ver o homem pecando, e aí na eternidade ele planejou enviar o seu filho em resgate. Então é esse plano de Deus, é maravilhoso. Ele é baseado, ou é a base para, de fato, experimentarmos o reavivamento da morte do pecado. Nós que antes não éramos povo, mas agora nos tornamos, conforme Pedro descreve ali na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10, mais precisamente o versículo 10, quando ele diz que nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, sacerdote real, nação santa, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. A gente pode ver isso aí nessa primeira carta de Pedro. E aí, o versículo 24 até o versículo 27, praticamente chegando ao final, porque aí depois ele vai só render graças ao Senhor. Ele fala sobre o dia de alegria, o dia do Senhor. Alegremos-nos neste dia, o dia do Senhor, a libertação e a salvação para a entrada pelas portas da confiança em seu plano, o plano eterno. E isso pontua para o dia, na plenitude dos tempos, no tempo exato, quando o Filho deu a sua vida por nós, no tempo exato de Deus. Deus havia planejado na eternidade, e Deus então, por meio do seu Filho, cumpre esse tempo, e é esse o foco principal da nossa vida, o dia especial, e nós devemos nos alegrar neste dia, o dia do Senhor, o dia da nossa redenção. Pode ser qualquer dia da semana, para cada um de nós, na nossa experiência, trata da primeira vinda de Jesus, mas também pontua para a segunda vinda, porque quando Jesus, depois de haver sido morto e ressuscitado, quando ele é assunto aos céus, os discípulos estavam ali, ficaram admirados de ver Jesus sendo elevado, e aí aparece no meio deles anjos dizendo: por que vocês estão admirados em ficar olhando para o céu? Da mesma forma como vocês viram subir, ele haverá de vir. Aí pontua para a segunda vinda de Jesus, quando de fato a nossa redenção será concretizada. Então pontua também para isso, essa alegria. Alegremos-nos ou regozijemos nesse dia, porque esse é o dia do Senhor. Portanto, alegrem-se e regozijem no dia do Senhor, o dia da nossa redenção, ou o começo da nossa redenção, o sacrifício de Cristo Jesus. Ninguém pode alcançar a salvação sem ser por meio do sacrifício de Jesus. Então esse dia de alegria aqui, que nós devemos regozijar nele, é o dia, é quando nós nos achegamos à cruz, e também aponta lá para frente para o dia da concretização da nossa redenção eterna. Se a nossa confiança estiver firmada em qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Se a nossa confiança no futuro estiver firmada em outra coisa que não seja o Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. Davi tenta fazer o homem entender isso nesse salmo. Por outro lado, quem confia plenamente em Deus e aceita o seu plano de salvação, o Messias, reconhecendo sua divindade, conforme o salmista pontua aqui no versículo 27, ele diz: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Reconhecendo a sua divindade, e que Ele traz luz, vida e alegria à terra, elevará louvores e ações de graças aos céus, conforme a gente vê aí no versículo 28, ele dizendo: tu és o meu Deus,
por isso eu render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, eu quero exaltar. E convida então aos outros a vir e render graças ao Senhor, a fazer parte desse coro de adoração ou de adoradores que rendem graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então ele adora: tu és o meu Deus e eu vou render graças ao Senhor. Tu és o meu Deus e eu quero te exaltar. Mas aí ele convida a todos também. Esse deve ser o nosso papel. Nós devemos reconhecer o Senhor como Deus, a divindade dEle, a sua soberania sobre as nossas vidas. Nós devemos depositar toda a nossa confiança nele, independentemente das circunstâncias que tenhamos que enfrentar. Saber e reconhecer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Ela não tem fim. Parece que o dia finda, mas a misericórdia do Senhor se renova no dia seguinte. Ela não finda. Ela está sempre sendo renovada. Nós precisamos reconhecer isso. E aí nós faremos como o salmista, versículo 28. Que Deus nos ajude a reconhecer a Ele como Deus. E a render sempre graças a Ele. A exaltar a Ele. Que esse seja o nosso querer sempre. E que possamos convidar outros a fazer o mesmo, através da propagação do Evangelho, através da divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a celebrar comigo, hino de número 324, Refúgio Verdadeiro. Davi, nesse salmo aqui, declara que Deus é o seu refúgio. Não que ele não tinha dificuldades, lutas, ele enfrentou, e aí ele descreve as suas experiências aqui, foram tremendas. Nós já estudamos a história de Davi, os irmãos devem lembrar disso, passo a passo, como ele sofreu, mas ele nunca duvidou, e os salmos são experiências vivenciadas por ele. Ele não apenas escreveu poesias tratando de alguma outra coisa, ele escreveu poesias tratando da sua experiência com Deus. Nós vamos nesse momento celebrar ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Vamos celebrar ao Senhor. Yeah.
Aleluia! Nossa vida está de fato firmada no Senhor. Ele é prioridade nas nossas vidas. Essa reflexão você precisa fazer consigo mesmo. Quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós sois agora, vós que não erais povo, agora sois povo de Deus, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Davi tinha consciência disso, tanto que ele se propõe e reconhece que Deus, quem é Deus, quem é o Deus a quem ele serve, como o único Deus, e ele se propõe a louvar, a exaltar o Senhor por toda a sua vida, e ele convida outros a fazer o mesmo. Nós temos essa responsabilidade, proclamar as virtudes. Davi lembra, compartilha as experiências da sua vida, o que ele vivenciou de lutas e dificuldades, mas sempre reconhecendo a boa mão do Senhor sobre ele, e levando a todos a exaltar o Senhor. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós estamos em campanha de missões estaduais, despertemos para pregar. Nós precisamos nos despertar para anunciar o reino de Deus, para fazer o reino de Deus conhecido. Davi reconhece o reino de Deus sobre a sua vida, ele assume o trono de Israel, mas ele reconhece o reino de Deus na sua vida. Deus estabeleceu ele como rei de Israel, mas ele antes deixou que Deus fosse rei da sua vida. Nós temos o Senhor como Senhor das nossas vidas, mas será se nós temos dado prioridade a Ele? Prioridade ao seu reino, o anúncio do seu reino. Levei os irmãos, eu convidei os irmãos a fazer essa reflexão no início dessa devocional de hoje. Se você recebeu um convite de um amigo que tinha muito tempo que não via, e era no mesmo dia, no mesmo horário do culto, qual dos dois você escolheria, ir com o amigo ou ir para o culto? Entre os 15 minutos que você, únicos 15 minutos que você tinha de manhã, você preferia dedicar a sua devocional ou de jejum? Onde você tem mais dedicado o tempo da sua vida, nas redes sociais ou no relacionamento com Deus, na sua vida devocional com Deus? Quem tem prioridade na sua vida? Nós recebemos de Deus, nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas quem realmente reina na nossa vida, quem é Senhor? Ele dá a nós uma missão, uma incumbência, uma responsabilidade. Será se nós temos dado prioridade ao seu reino? Pregar a palavra. O apóstolo Paulo, no texto que é divisa da nossa campanha de missões estaduais, ele diz que nós precisamos pregar a palavra, estar preparado para pregar a tempo e fora de tempo. Nós precisamos investir na expansão do reino de Deus. Davi, nesse salmo, convida as pessoas a reconhecer Deus como Deus, a adorá-lo. E as pessoas não terão acesso ao trono da adoração, senão por meio da justificação em Cristo Jesus. A porta da adoração é a justiça, e eles precisam conhecer, e é responsabilidade minha e sua de fazer conhecido. Nós temos responsabilidade de anunciar. Você precisa se despertar para pregar, você precisa investir em missões, investir a sua vida. Pregue a palavra, esteja preparado. Investir das posses, dos recursos que Deus tem dado a você. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos a cerca de R$900 para alcançar o alvo proposto da campanha de missões estaduais. Estamos chegando ao final do mês. Já passamos da metade do mês. Temos uma semana e alguns dias. Eu quero desafiar você a envolver-se nessa campanha. Já alcançamos um valor significativo, mas ainda temos algo para ser alcançado. E eu quero desafiar você a investir na obra missionária. São 25 cidades sem presença batista. O nosso alvo enquanto batistas piauiense é R$250 mil. E parte desse alvo é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade da nossa igreja. Nós precisamos alcançar o alvo proposto para essa igreja.
E eu quero desafiar você a enviar. A conta da igreja está aí. Você pode transmitir a sua oferta, transferir a sua oferta para a conta da igreja e mandar um WhatsApp para o tesoureiro informando. Ou você pode vir aqui no templo. O templo estará aberto hoje a partir das 4 horas. Das 4 às 16 o templo estará aberto. Você pode depositar a sua oferta no gasofilaço aqui no templo. E à noite estaremos juntos celebrando ao Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse culto. À noite estaremos juntos para celebrar ao Senhor. Encerraremos o culto dessa manhã com o hino de missões, como temos feito nos outros cultos. Que Deus os abençoe. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, de leste a leste, com todo fervor, com todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou. O que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar.